começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Vão ter essa companhia, a sua audiência no programa de hoje vai ser muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre o papel da igreja social. E ela tem um papel social muito grande. A Bíblia fala em várias passagens para cuidarmos dos órfãos, da viúva, das pessoas desamparadas, dos meninos de rua. A gente vai debater um pouco sobre isso. Qual é o papel da igreja nisso tudo? E claro que nós vamos falar também um pouco de como isso tem afetado a questão de internet, redes sociais e a mídia. Há pouco tempo teve uma grande campanha do balde de gelo. O pessoal enchia um balde de gelo, jogava na cabeça e desafiava outras 3 pessoas, né? O intuito daquilo era poder, trazer uma notoriedade para a questão da doação de medula óssea e também para pessoas doarem dinheiro. Eu achei que virou mais um negócio de se fazer barulho e se aparecer do que às vezes doar, embora eles tiveram um grande resultado naquilo tudo. Eu também participei, joguei balde de gelo. Vamos ver se a gente joga nos pastores hoje aqui no Antenados na Geral. Eu vou desafiar eles aqui, mas tô brincando. Mas vamos falar um pouco desse papel. Será que além do papel espiritual, a igreja tem um papel social também? Enquanto tiverem órfãos e viúvas nessa terra, a igreja não completou o seu trabalho? Vamos debater para falar um pouco sobre isso. Recebeu ele que é pastor da Igreja Congregacional do Correio, em Guaratiba. Pastor Luciano Serenado, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Mais uma vez é sempre um prazer estar aqui. Que possa ser esse tempo que vamos passar aqui junto com os telespectadores, possa ser um momento de bênção e de esclarecimento e de aprendizado para nós também. Prazer. Bem-vindo, pastor Luciano. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada, também conferencista internacional, pastor Elson Santos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um prazer, uma alegria muito grande retornar a esta casa, ao Antenados, André. Está também com o nosso pastor da Congregacional e eu tenho certeza que esse debate será um debate bem edificante. Bem-vindo, pastor. Você pode participar conosco durante o Antenados. Você pode mandar sua pergunta para a gente, corroborando, redes sociais, ligando para cá, como você quiser. Durante o debate inteiro você pode participar conosco, tá bom, gente? Pastores, eu apresentei aqui no início e eu queria falar um pouco sobre essa questão do papel social que a igreja tem. De alguma maneira, nós entendemos que acho que as igrejas fazem um grande papel social, sim. Mas eu já debati aqui no Antenados, já tive pastores que se posicionaram, olha, é bom que faça, só que o foco da igreja não é esse. O foco da igreja é o trabalho espiritual. Como é que vocês entendem? Tem como desassociar o social do espiritual? De alguma maneira, quem faz um trabalho social ajuda o órfão e a viúva, a criança carente. Isso, de alguma maneira, denuncia e revela a espiritualidade daquela pessoa? Tem ligação entre os dois? Eu acho que o princípio, da igreja, a igreja em Atos, a igreja primitiva, ela praticava ação social, entre os próprios membros, sempre frisando, que a Bíblia recomenda que primeiramente sejam os domésticos da fé, aqueles atendidos, pela igreja, pela provisão, enfim, mas nada impede de também alcançar os demais. É só uma coisa que é interessante, isso não pode virar e se transformar em um assistencialismo, que infelizmente, não estou fazendo nenhuma crítica, ou estou fazendo de repente, ao próprio governo, que trabalha numa política de assistencialismo, apenas de dar, mas esquece de nutrir ou de dar aquela história, aquele velho ditado, dá apenas o peixe, mas não ensina a pescar. Então, mais vale ensinar a pescar, ensinar, mostrar realmente o que a pessoa precisa sair dessa situação. Agora, eu penso que é indispensável e eu não consigo desassociar o papel da igreja, o foco da igreja com essa parte. Para mim, são coisas que andam juntos, caminham juntos. A igreja precisa, mas de forma séria, fazer a parte de ação social, ajudar, como você falou, os órfãos, viúvas e os demais também, que não são órfãos, não são viúvas, perfeito, mas que necessitam também de um cuidado, de uma provisão da própria igreja. Como você entende esse assunto? Eu entendo esse assunto como um assunto importantíssimo, porque às vezes existem coisas por detrás dos bastidores que a gente não conhece. Existem pessoas que estão muito carentes e a igreja, às vezes, ela faz vista grossa. E isso é acompanhado até no ministério de Jesus. Jesus viu muita gente passando fome e quando ele viu o povo com fome, ele disse para os discípulos assim, dá-lhes voz de comer. E eles tiveram que chamar um garoto que estava com os peixinhos, com os pães, e Jesus multiplicou, ele sentado na réu, foram mais de 5.000 pessoas que comeram com Jesus. Então, a obra social tem que ser feita assim. O próprio Cristo, Jesus, ele disse, se alguém te pedir a capa, dele também a túnica. Então, alguém precisa vestir alguém. E eu acho que o papel da igreja tem que ser importantíssimo nessa parte, de olhar também para o social. Não adianta esse negócio de orar, vamos orar não, vamos agir também. Porque não adianta só orar, a igreja ora muito, mas a igreja, às vezes, muitos, entre aspas, agem pouco.
muitas pessoas somente de gogó, somente de palavras. Eu acredito que na conotação bíblica há muitos respaldos para isso. O próprio Jó, que foi um homem espiritual, ele era também um homem que assistia à necessidade dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Está escrito no livro de Jó que ele era um homem social. Dos próprios filhos, né? Dos próprios filhos. Ele se tornou prefeito da sua cidade, se tornou juiz. Ele foi uma pessoa sociável, uma pessoa bem relacionada. Eu acho que a igreja não pode se eximir disso. O papel da igreja é um papel espiritual. A igreja ela é um corpo espiritual, porém nós vivemos na terra. Nós somos terrestres. Então, eu acredito que temos que sim participar, principalmente quando há campanha sobre doar sangue, não é? Doar sangue, doação de medula óssea. Pessoas que estão morrendo e precisando da minha ajuda, da sua ajuda. Então, a igreja não pode fazer vista grossa. A gente tem 5 minutos. Eu vou entrar depois sobre essas questões de campanhas fora, de doação de sangue, de tudo, que eu quero também ter a palavra dos pastores. De fato, já foi, acho que meio que colocado pelo pastor isso aqui, mas como é que você se depara com situações assim, de doação de sangue, de leite materno, tem muitas coisas que eu acho interessante. Já vi algumas igrejas participando de grandes campanhas dessas. Eu queria ouvir vocês, mas antes, a gente falou que assim, embora não seja o foco principal, não é isso, talvez não entendi, é mais espiritual, mas não tem como desassociar. Se você é uma pessoa espiritual, que está cheio do Espírito Santo, você não consegue ver um órfão, uma viúva, um pobre, uma pessoa que está passando necessidade e fazer vista grossa. Se você está fazendo, o Espírito Santo ainda não te incomodou até um ponto, então tem que orar para ele te incomodar mais em algumas coisas. Porém, quando igrejas desempenham esse trabalho social, e aí eu vou levantar alguns que muitas igrejas fazem, sopão, vai à noite, na madrugada, dá de alimentar, não sei o quê. Isso é muito trabalhado pelo setor de evangelismo da igreja. Então, na verdade, é o sentido assim, nós damos porque a gente usa isso como uma isca para falar da palavra de Deus para essa pessoa. Esse é o melhor propósito, porque quando eu vejo na Bíblia se o teu irmão te pede uma capa, você dá túnica, Jesus não fala, e depois você evangeliza, e com isso você tem o intuito de pegar e laçar. Jesus fala, dá para ele, ponto. Não no sentido de querer evangelizar e ganhar para Jesus, no sentido de caridade, de bondade, porque hoje a caridade da igreja é muito ligada olha, eu faço isso porque eu quero evangelizar. Que é nobre, que é um propósito nobre, não deixa de ser. Mas assim, evangelismo é caridade. André, não tem nada a ver, tem como separar as duas, é os dois. Você acha que a igreja deveria se fazer, talvez ajudar, mas sem necessariamente precisar querer evangelizar e tudo? Como é que você entende o propósito pelo qual eles estão fazendo aquilo? Eu acredito que a igreja tem que se empenhar sim, porque nós não somos alienígenas. Nós vivemos no planeta Terra, nós somos sociáveis, não somos pessoas isoladas. Eu vejo isso como um ser cidadão que precisa se empenhar, mostrar o seu trabalho, sim, porém, sem esse interesse apenas de puxar para a minha igreja para vir congregar comigo, não. Eu estou fazendo isso como cidadão brasileiro, cidadão do Rio de Janeiro, cidadão carioca. Eu estou fazendo como cidadão. Porém, há muitas pessoas que estão vivendo ao nosso redor que não querem colocar a mão nisso. Não, já dou meu dízimo, já dou minha oferta, já tenho um grupo de evangelismo. Não é não. Dízimo e oferta não é caridade não, crente. Isso faz parte do corpo cristão. Isso faz parte do corpo do Senhor Jesus. É a igreja na rua, chamados para fora. Chamados do mundo, porém chamados para fora para o evangelismo. Chamados para fora também para a obra social, não é só para o evangelismo. Eu acredito sim, existem pessoas que são anônimas, André. Pessoas que a gente não sabe o que está fazendo por detrás de bastidores. Existem pessoas que ajudam com a mão sem querer algo em troca. Existe aquele ditado que diz, faça alguém sem olhar a quem. O que a mão direita dá, a mão esquerda não vê. Eita. E justo, há muita gente que está querendo se amostrar, aí é diferente. Eu penso assim, eu não consigo desassociar o evangelismo de nenhuma área na igreja. Eu não gosto assim,
de estigmatizar um evento. Hoje é o culto disso. Eu acho que em Pronto. todos os momentos existe o evangelho. A palavra está sendo pregada. Por exemplo, quando você vai ajudar alguém, ou um sopão, você também está pregando a palavra. Claro, com a caridade, fazendo as boas obras, mas isso vem acompanhado do evangelismo também. Não necessariamente, como o pastor Elson falou, não necessariamente que essa pessoa esteja na minha igreja, mas assim, que ela seja transformada e não continue dependendo daquele sopão. Acho que a mensagem do evangelho é essa, é mostrar que existe um Jesus, existe um caminho, uma verdade e uma vida. O caminho, a verdade e a vida. Por quê? Infelizmente, André, o que a gente tem visto é que pessoas que vivem nas ruas, muitas vezes, se acostumam com esse tipo de trabalho. Eu tenho uma experiência lá próximo onde eu moro, o meu cunhado ele é bombeiro, ele fala, próximo do trabalho dele tem uma agência da Caixa Econômica Federal, então assim, fica a Marquise grande, né? Então fica quase que uma cidade lá. Ele falou, Luciano, todo dia tem uma igreja trazendo sopão, comida. Para que o cara desse vai trabalhar? Então, assim, essa visão da igreja de mostrar, olha, você tem que sair daí, você pode sair daí, e só Jesus pode dar jeito na tua vida. Então, essa mensagem é evangelística, apesar de você estar dando, volto a dizer, quero frisar o que o pastor, acrescentar, falar o que o pastor Elson disse. O foco não tem que ser trazer para a minha igreja, mas transformar aquela vida através da mensagem de Jesus Cristo, que é a mensagem redentora e salvadora. Deixa para rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar um pouco ainda sobre essa questão de caridade, como igrejas trabalham. Existem igrejas, gente, e eu exalto aqui a Deus por isso, que fazem trabalhos fenomenais sociais, com drogados, com pessoas desamparadas, enfim, de profissionalização. A minha pergunta é o seguinte, quando isso de fato tem que ser parte da atuação cristã, da nossa vida como cidadãos cristãos na Terra, a ajudar. Muitas igrejas ou grupos ou comunidades, depois que começam a crescer, eles institucionalizam isso, ou seja, isso não é mais mantido, às vezes, pela oferta da igreja, por ajuda de irmãos ou pelo trabalho voluntário de irmãos. Eles conseguem algum tipo de ajuda pública de governo que banca tudo e se profissionaliza, e pega professores. E depois de um tempo, aquilo de fato não se torna talvez um trabalho feito pelos irmãos da igreja. É algo que o governo paga e ele ajuda, porque também é papel do governo fazer isso. Não estou falando que tem que fazer. Mas como é que vocês enxergam algo que Jesus nos ordenou a fazer, mas de certo ponto o governo começa a bancar e a gente já não se sente mais responsável, porque já que o governo faz, pode-se contratar pessoas, eu não preciso dar mais o meu tempo para ajudar as pessoas. Como é que vocês entendem a institucionalização do trabalho de caridade e filantropia da igreja? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já.